Cumprimento a todos os irmãos da classe Gideões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos passando aqui rapidamente para nós fazer uma reflexão da lição 13 que finaliza o primeiro trimestre de 2020. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição 13, como já falamos, o novo homem em Jesus Cristo. E o tema do nosso trimestre foi a raça humana, a origem, a queda e a redenção. Relembrando aqui que nós estudamos 13 lições a respeito desse assunto, né? E hoje estamos estudando a última lição. E a nossa próxima lição já é uma lição nova, que nós vamos estar estudando sobre a igreja de Efésios, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, tá bem? E o objetivo da nossa lição hoje é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Esse é o objetivo geral. E tem 3 objetivos específicos, que uma é apresentar o nascimento do novo homem, 2, explanar a justificação do novo homem, e a terceira, enfatizar a santificação do novo homem. Tá bem? A nossa leitura bíblica em classe está em João 3, 1 a 16, que é aquela passagem de Nicodemos, né? Muito já conhecida dos irmãos, então por isso não vamos estar lendo, mas o irmão pode ler na sua casa, tá bem? Texto áureo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo, tá bem? Está aí Efésios 4 e 13. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o maior, perfeito e completo dos seres humanos, tá bem? E o nosso ponto central, a salvação em Cristo gera um novo homem. E aqui está os tópicos da nossa lição, que são 3 tópicos. Tópico 1, o nascimento do novo homem, vamos estar estudando dentro dele, nascido não do sangue nem da carne, nascido de Deus, nascido da água, nascido do Espírito Santo. No ponto 2, vamos estar estudando a justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação, o novo homem é justo. E no ponto 3, vamos estar estudando aí a santificação do novo homem. A santificação como posicionamento, a santificação como processo e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Esses são os 3 tópicos que a gente vai estar estudando em seus respectivos pontos. A nossa introdução diz assim, é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Ela faz uma pergunta, né? E ao mesmo tempo ela já responde, do ponto de vista não, humano não, né? E também aqui estamos abordando que nós vamos estar estudando aqui sobre o nascimento, sobre a justificação, sobre a santificação. Aqui está, no slide aqui está a glorificação, mas nessa lição não estudaremos sobre a glorificação. Tá bem? O importante aqui é nós também abordarmos aqui que algumas pessoas querem colocar isso aí dentro de uma ordem cronológica, né? Alguns chamam de ordem salute, que é a ordem da salvação ou a mecânica da salvação. Mas muito se perde ali quando entra na parte dessa regeneração, que é o novo nascimento, onde que tem a fé, tem a conversão, tem o arrependimento, tem a santificação posicional e tem também a adoção. Então fica meio complexo essa parte aí, um entende de um jeito, outro entende de outro. Mas é interessante que nós não vamos abordar essa parte aqui nessa lição. Mas só para deixar bem claro aqui, essa ordem de salutos, geralmente eles utilizam dessa ordem aqui. A eleição, né, a regeneração, a fé, a justificação, a santificação e a glorificação, tá bem? Eu costumo dizer que não é necessário ter aqui uma ordem cronológica, mas uma ordem lógica, né? Mas não é o nosso caso nessa manhã, tá bem? Vamos apenas estar estudando aqui essas principais pontos, que é o nascimento, a justificação e a santificação, tá bem? Então, partindo já para o nosso próximo tópico aqui, vale nos lembrar que essa aula foi uma aula, teologicamente, ela foi muito rica, porque nós pudemos aí abordar vários pontos aí
abordamos aí dentro da antropologia, que é o estudo do homem, dentro da martiologia, que é o estudo do pecado, dentro da cristologia, que estudamos domingo passado. Hoje nós estamos estudando sobre a soterologia, que é a doutrina da salvação. Estudamos também a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então ela foi uma lição bastante rica teologicamente, tá bem? E o nosso primeiro ponto aqui, nascido não do sangue nem da carne, diz que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus, tá bem? A sua geração nós podemos ver em Gênesis 1:27, a sua degeneração em Efésios 2:1-3, e a sua regeneração também nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 2, tá bem? E esse mesmo homem nascido do sangue, não nascido do sangue nem da carne, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão, nunca pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus. Ainda tratando sobre o nascimento aqui, não do sangue nem da carne, o nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, um novo princípio, né? A comunhão plena com o Pai Celeste. Está em Romanos capítulo 8 e o versículo 16. Tá bem? Então, esse aí são o primeiro ponto que a gente está estudando aqui. Uma coisa que também que me chama muita atenção aqui nesse primeiro ponto, que é a palavra prólogo, né? De repente o irmão leu aí e não soube necessariamente o que é a palavra prólogo, mas a palavra prólogo nada mais, nada menos do que quando se faz um teatro, vem uma pessoa na frente e faz a introdução de todos os atos que vai estar acontecendo, e então esses atos, essa enunciado de tudo o enredo daquela apresentação é o que chama de prólogo, tá bem? É o mesmo que nós chamamos de manchete na televisão ou no rádio. Sempre quando vai abrir um jornal, ele fala todo mais ou menos o que vai acontecer ali, aí depois, paulatinamente, eles vão desenrolando ali as notícias, tá bem? Então, eu creio que ficou claro, tá bem, irmãos? Então vamos para o ponto 2, que quer dizer que nascido de Deus. O nascimento do novo homem implica aceitação pela fé do plano de salvação, que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, né? Então, quer dizer que antes que haja luz, houve o haja cruz. Então, Jesus Cristo já foi morto desde a fundação do mundo, tá bem? Vamos partindo para a nossa próxima, falando ainda de nascido de Deus, torna-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança humana. Logo, o nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Sempre é pela fé, né, irmãos? Então, vamos aqui, o nascido da água. Esse ponto aqui é muito interessante, que simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Há uma grande erro quando a pessoa pensa que sobre o nascer da água, está se referindo ali exclusivamente ao batismo. Pode sim, dentro de uma simbologia, mas não necessariamente dentro de um batismo, né? Porque, como nós podemos ver, o ladrão da cruz, ele não passou pelo batismo e, mesmo assim, ele foi salvo, né? Jesus Cristo falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, tá bem? Então, aqui fala assim: algumas igrejas interpretam João 3:5 erroneamente. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água ou do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá bem? Ou como que eles interpretam? Que nascer da água é o batismo, e nascer do Espírito é a conversão e regeneração. E por causa desse entendimento, né, como o batismo vem antes da conversão, durante a cerimônia, batiza-se qualquer pessoa que deseja ser batizada para ser salva. Aí a conversão virá com o tempo.
o batismo é chamado o primeiro passo para a salvação. Não há salvação sem batismo. Esse é no entendimento dessas igrejas, mas o nosso entendimento é diferente. O nosso entendimento é assim, que nascer da água e do Espírito é novo nascimento. Os dois é um novo nascimento. Agora, o novo nascimento é a regeneração e o novo nascimento não é o batismo, tá bem? O batismo não regenera, não perdoa pecado, o batismo não salva, o batismo é símbolo visível da obra invisível que o Espírito Santo operou no pecador, regenerando-o em nova criatura. O batismo é o ato pelo qual o homem dá testemunho público da salvação. Batizamos não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Então está entendido aí, irmãos? Nascer da água aí não significa necessariamente o batismo. Tá bem? Vamos lá. O nosso último ponto aqui do tópico 1, que é nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele é quem opera o novo nascimento. Está em João 3:16. Tá bem, irmãos? Vamos aqui abrir uma situação ainda nascida do Espírito Santo, né? Este é o ato regenerador, não pode ser explicado em linguagem humana. João 3:8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Tá bem, irmãos? Um ponto bastante interessante que a gente quer discutir aqui, que é importante nós distinguir a regeneração da conversão. É por isso que acabamos de falar que quando tenta se colocar ali dentro de uma ordem cronológica, fica um pouco meio confuso e acaba gerando aí discussão entre os estudiosos exatamente por causa disso, porque a regeneração é diferente da conversão. As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas sejam confundidas, né? A regeneração, o que ela é? É uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. Essa é a regeneração. Agora, a conversão é a atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus, tendo uma nova inclinação outorgada em seu coração. Tá bem, irmãos? Aí nós podemos ver aí que é uma diferença aí, tá bem? Vamos para a justificação do homem, o nosso tópico do 2 aqui, né? O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, justificação pela fé. Tá bem? A justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Está em Efésios 2:8-9. Irmão, esse ponto eu acho ele muito importante aqui, porque esse ponto aqui ele vai falar sobre a justificação, tá bem? E é importante nós sabermos aqui que não fazemos essas boas obras aqui para ser salvos, mas fazemos porque nós já somos salvos, tá? E a obra sem fé, a Bíblia nos fala que ela é morta, né? Agora, outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que essa obra que a gente está falando aqui, não é aquela obra de doação, donativo, faz parte dessas obras, mas quando a gente se fala em obra, não necessariamente seja aquilo que a gente chamamos de filantropia, que é a obra de misericórdia, tá bem? Que é boa ação, dar cesta básica e dar donativos, arrecadar para ajudar pessoas. Então isso aí está dentro da filantropia. Agora essa obra que nós estamos falando aqui é todos os atos que o ser humano pode cometer aqui na sua vida. É obedecer, é adorar o Senhor, louvar o Senhor, a forma que louva, a forma que adora, a forma que ajuda o próximo. Tudo isso aí é que nós chamamos de obra, tá bem, irmãos? É importante distinguir isso aí entre as obras e as obras de filantropia. Tá bem, irmãos?
E um fato também interessante aqui que nós podemos dizer aqui, que é sobre o 4 tipos também de fé que temos, né? Porque na Bíblia nós podemos ver pelo menos 4 tipos de fé. Uma é a fé natural e a outra é a fé salvífica, né? E temos a outra, a fé como fruto do Espírito, né? Que ela é mais voltada para a fidelidade. E temos a fé como dom, que é uma fé que é capaz de mover montanhas, de transformar de forma sobrenatural, né? Então é o dom da fé. Então nós podemos ver que são 4 tipos de fé diferentes. E qual que fé que nós estamos estudando aqui? É sobre a fé salvífica. Tá bem? Espero que estou sendo bem claro com os irmãos. Tá bem? Mas qualquer coisa, dúvida, pode entrar em contato com a gente. Tá bom? Então vamos lá, maravilhosa doutrina da justificação. Essa parte aqui da justificação é interessante, irmão, porque foi o estopim que aconteceu para que acontecesse a reforma protestante. Então, para os irmãos ver que são assunto bastante que se diverge de outras denominações. Inclusive, aconteceu aquela reforma protestante lá, o racha na igreja ortodoxa, né, que um entendia de uma forma e outro entendia de outra, e graças a Deus, através de Lutero, foi feito dando aquele primeiro passo para que viesse a chegarmos no que nós somos hoje, o pentecostalismo. Tá bem, irmãos? E aqui o que nós podemos ver aqui, que é o pecador pela fé recebe a Jesus, Deus, e Deus concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Tá bem? O que eu quero falar para os irmãos aqui, que tem uma diferença entre declarar justo e tornar justo. Não significa que o homem se torna justo a ponto de não pecar mais, mas Deus nos declara justo. Na administração pública, nós temos um documento que é muito interessante, que nós chamamos de certidão positiva com efeito de negativa. O que acontece? A pessoa está com dívida com a União, com o Estado, com a Receita, mas a Receita ela lhe dá ali um direito dele apresentar aquela certidão como se não tivesse devendo nada à União. Então, a gente, quando olha aquela certidão negativa com efeito, certidão positiva com efeito de negativa, a gente sabe que ele está devendo ao fisco, que ele está tendo problema, mas a administração pública achou por bem dar a ele ali aquele status de não devedor. Então, então, com aquele documento, ele se passa como sendo não tendo nada a dever com a Receita Federal, com a Justiça e assim por diante. Então, isso é muito interessante, que Deus nos dá essa declaração de justo, se esquecer daqueles erros que a gente cometeu no passado, mas não nos torna justo, mas somos declarados justos. Tá bem, irmãos? Vamos lá? A maravilhosa doutrina da justificação ainda, complementamente perdoado, e seus pecados inteiramente apagados. Isso aqui nos faz lembrar de Abraão, né? Abraão, a gente sabe que ele cometeu alguns deslizes no começo da sua caminhada, né? Quando trouxe Ló, quando entrou a Agar para que se cumprisse ali, tendo Ismael, e na verdade era para ter Isaac, né? Então, ele cometeu alguns deslizes, mas lá na frente, quando Deus vai falar com Isaac, ele fala, anda da mesma forma que andou seu pai. Então, Abraão, se referindo a Abraão. Então, a gente já imagina que ele estava se referindo a Abraão ali, já depois daquela situação ali, do sacrifício de Isaac ali, né? Depois daquele Moriá, isso que eu queria dizer, depois ali do Moriá, quando ele teve um encontro uma experiência mais forte com Deus, então a gente já pensa que Deus estava se referindo a Abraão dali, e aqueles pecados,
aqueles erros que eles tinham cometido, Deus já não se lembrava mais. Tá bem? Vamos passar aqui para o nosso próximo ponto aqui. O homem é justo, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Tá bem? Então, é que é interessante que nós podemos aqui abordar aqui, que é o caso do ladrão da cruz, né? Lá na cruz, que Deus ali perdoou seus pecados ali, e ele já foi declarado justo ali, e ele já pôde, naquele mesmo dia, estar com Jesus Cristo no paraíso. Tá bem, irmãos? Todos entendidos? Agora no ponto 3, irmãos, aqui a gente vai ter uma situação muito interessante, que aqui já é um contraponto. A regeneração é um ato instantâneo. Agora a santificação é um processo de demanda, que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. O que acontece? Então a regeneração ela é instantânea e a santificação já é um processo que é para a vida toda, né? Então isso aqui é muito interessante, isso que nós vamos estar estudando nesse tópico 3 aqui. E aí, a santificação como posicionamento, né? No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. O que é que isso aqui quer dizer, irmão? Aqui está querendo dizer que a santificação ela acontece pelo menos em 3 esferas. A primeira é a santificação posicional, que ela está junto ali com a regeneração ali. E depois temos a santificação, como que muitos chamam de santificação real, ou a santificação progressiva, que a gente já vai estar vendo no próximo ponto, né? Então, tem essa santificação no ato da regeneração, da conversão, e tem essa santificação que é progressiva, e temos também o que chama de santificação futura, que alguns chamam também de glorificação. Tá bem? Então, por isso que é muito complexo que a gente querer colocar essa salvação dentro de uma ordem cronológica, porque existe a santificação lá no ato da conversão, e existe a santificação durante a nossa toda a trajetória, e existe a santificação final, que é a santificação que muitos chamam também de santificação futura, e a glorificação também. Tá bom, irmãos? Ficou claro aí, né? Então, vamos passando, como a gente já falou, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Tá bem? Isso aqui nos faz nos lembrar de uma passagem bíblica do apóstolo Paulo, quando se dirigia à igreja de Coríntios, no capítulo 2, o versículo 3, ele chama eles de santos, mas no capítulo 3 e versículo 3, aí já fala que chamando eles de carnais, mas quando chama eles de carnais ali, é porque eles ainda precisavam de estar sendo santificados, mas ele não era santo. Ele era santo, eles passaram pela santificação posicional, mas agora tem a santificação progressiva. Tá bem, irmãos? Muito interessante aí, né? Vamos para a santificação e a vontade de Deus no novo homem. Devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Tá bem, irmãos? Então, toda essa situação aí depende da nossa regeneração e depende de um profundo arrependimento, porque se não houver um verdadeiro arrependimento, isso aí não é possível. E falando de arrependimento, nos vale entender que o arrependimento ele se difere do remorso, pelo menos por 3 aspectos que o arrependimento tem, que é o aspecto intelecto, que a gente pode ver quando o salmista
ele reconhece o pecado, ele reconhece o erro. Então, esse arrependimento acontece no intelecto. Esse arrependimento também tem que acontecer no emocional. A pessoa fica triste. O apóstolo Paulo mesmo, quando falava a alguns irmãos, eu creio que também de Coríntios, né, que falava que ele estava alegre porque eles estavam tristes, porque a tristeza deles era porque eles estavam arrependidos. Então, essa tristeza que eles estavam tendo naquele momento ia servir de bênção para ele futuramente. Tá bem, irmãos? E tem também, tem que acontecer no sentido voluntário. O arrependimento é o que nós podemos ver, o que aconteceu com o filho pródigo. Ele voluntariamente, ele falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Tudo isso voluntariamente. Então, esse arrependimento tem que causar todas essas situações, né? O reconhecimento, a tristeza com o pecado cometido e não a tristeza com a pena que nós vamos ter com o pecado que cometemos. Que a diferença do remorso para o arrependimento é exatamente isso. Porque a pessoa, quando ela cai em si que ela pecou, se ela ficar chorando, triste pela pena que ela vai receber, isso aí implica que é um remorso. Mas quando a pessoa fica triste, entristecido por causa daquele erro que ela cometeu, então isso aí se torna, converge num verdadeiro arrependimento, tá bem? Esse é o básico do que a gente pode entender como a diferença do remorso para o arrependimento, tá bem? Passamos para o próximo ponto aqui, que vai falar sobre a diferença da justificação e da santificação. A justificação, como que ela é? É de uma vez por todas, ela é obra inteiramente de Deus, ela é perfeita nessa vida e a mesma em todos os cristãos. Agora a santificação continua por toda a vida, nós cooperamos enquanto a justificação é obra inteiramente de Deus. Na santificação não perfeita nessa vida, né? A justificação já é perfeita, né? E na santificação maior em alguns do que em outro, enquanto a justificação é a mesma em todos os cristãos. Tá bem? Ficou bem definido aí qual é a diferença da justificação para a santificação? Vamos para a nossa conclusão. Quem recebeu Jesus como Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados. Chegamos, paz, ao final de mais uma lição e de mais um trimestre, e a nossa próxima lição vai ser a lição 1, Cartas aos Efésios, saudações aos destinatários. Tá bem, meus irmãos? Então, nós nos veremos na próxima aula. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Aí está meu telefone, qualquer irmão que estiver querendo esclarecer mais alguma coisa, é só nos procurar. Amém.